Estamos no último bloco da nossa Escola da Fé de hoje, conversando com o padre Wagner Ferreira e apresentando aqui o fruto do seu trabalho aí de longos anos de doutorado em cima da realidade, principalmente das comunidades, com um enfoque especial também na questão da moral. Padre Wagner, continue a tua exposição. Eu gostaria só de colocar uma contribuição nisso, claro, que é a seguinte. A gente sabe que o Espírito Santo age na vida da igreja conforme a necessidade do momento, não é? Na época lá de Santo Afonso de Ligório foi uma necessidade, na época de São Domingos de Gusmão foi outra, São Francisco foi outra, Santo Inácio de Loyola foi outra. E hoje nós estamos vivendo esse secularismo, que é o quê? É assim como que um arrancar de Deus da sociedade. O Papa, tanto os dois papas, tanto João Paulo II quanto Bento XVI, falam de o homem vive como se Deus não existisse, dizia João Paulo II. E o Bento XVI fala a mesma coisa, um pouquinho diferente. Ele diz assim que o homem moderno criou um mundo que não tem mais lugar para Deus. É a mesma coisa. Sim, claro. Não é? Então, a imagem que forma na minha cabeça é o seguinte, como se fosse um oceano de iniquidade, onde existem ilhas de piedade. Certo. E eu vejo nessas ilhas de piedade as comunidades, os novos movimentos, as congregações. E hoje me parece o seguinte, quem não se aproximar dessas ilhas morre afogado nesse mar de iniquidade. E aí que eu vejo a importância de tudo isso que a gente está conversando, o seu trabalho, as comunidades. Aí continua a tua explicação aí. Nós vamos aqui para o terceiro livro, que ele está, assim, em lançamento, né? Estamos lançando esse livro, que é o terceiro capítulo da tese, Comunidade Canção Nova, uma escola de formação. Eu faço um caminho, um itinerário, onde eu parto de um universo mais amplo, e aí eu entro numa particularidade, né? Numa particularidade que é a Comunidade Canção Nova, ou seja, dentro desse universo de novos movimentos eclesiais e novas comunidades, né, a Canção Nova. E a Canção Nova como uma escola de formação. E aqui entra uma questão assim muito interessante, porque muitos conhecem a Canção Nova através dos meios de comunicação, a televisão, certo, e tal, e não tenho assim um conhecimento da realidade mais interna da comunidade, da Canção Nova como comunidade, formada por membros, que tem um projeto formativo, que tem etapas formativas, certo? Que tem uma preocupação com o conteúdo formativo. E uma formação sistêmica, né? Sistêmica. Contínua. Então, eu entro nesse universo, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento a Luzia Santiago, que é a cofundadora da Comunidade Canção Nova, que está assim, né, junto com o Padre Jonas, desde as origens da Canção Nova, antes ainda da Canção Nova, como comunidade surgir, a Luzia Santiago, ela está aí junto com o Padre Jonas, e a Luzia me fez a gentileza de fazer a apresentação deste livro. E realmente eu fiquei muito sensibilizado, muito emocionado, porque ela lembrou quando eu cheguei na Canção Nova, que eu vinha da Academia Militar das Agulhas Negras, era cadete da Academia Militar, deixei a academia tendo em vista o chamado para o sacerdócio e a providência de Deus me trouxe para a Canção Nova, né? Então, naqueles comecinhos ali, como eu disse, há 20 anos atrás, a Luzia me conheceu e ela colocou isso aqui de uma forma tão graciosa. Então, muito obrigado a Luzia Santiago, que fez a apresentação desse livro. Eu primeiro apresento aqui algumas questões preliminares do ponto de vista histórico ao surgimento da Comunidade Canção Nova. Ou seja, porque, claro, a Comunidade Canção Nova ela surgiu aqui, não é? Na Diocese de Lorena. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, na época era sacerdote salesiano, certo? E estava vivendo todo um dinamismo
evangelizador, formativo com a juventude da Diocese de Lorena, certo? Agora, a comunidade Canção Nova, ela surge no ano como comunidade de vida, ou seja, pessoas vivendo, né, no mesmo espaço geográfico, certo. Surge no ano de 1978. Em 1978, aqui na Diocese de Lorena, certo? Aí a pergunta, ou seja, o que a igreja vivia na época? O que o Brasil, do ponto de vista sociopolítico, vivia na época, certo? Então, eu parti desse dado para que as pessoas percebam que as coisas não surgem assim do nada. Claro. Não é? Não surgem do nada. Existe uma ação do Espírito de Deus que suscita carismas novos na vida da igreja para responder às necessidades da evangelização. Mas são pessoas, o Espírito de Deus se serve de pessoas que têm uma formação, que estão imersas, mergulhadas num contexto econômico, político, cultural, eclesial e assim por diante. E isso, de certa forma, contribui no surgimento, na formação, na estruturação, na organização de uma comunidade. Sem certo? dúvida. Então, eu parto desse princípio, faço um pouco essa análise. Depois eu entro na comunidade Canção Nova, né? Um pouco da história do Padre Jonas, a história, assim, o que Padre Jonas viveu de experiência de Deus que o motivou a criar a Canção Nova. Até porque ele diz nos seus escritos que o criador da Canção Nova é Deus. Mas Deus se serviu dele. Claro. Certo? Ou seja, Padre Jonas teve que tomar uma decisão. Se serviu muito. Ou seja, aqui eu coloco, né, no final do ano de 1977, certo? Em plena solenidade, o final de semana que culminava com a solenidade de Cristo Rei, né, Cristo, Senhor e Rei do Universo, foi quando o Padre Jonas, depois de 2 anos de um trabalho conhecido como catecumenato, de formação à juventude, da Diocese de Lorena. Participei desse trabalho. Você participou, depois de 2 anos. Nós andávamos em todas as cidades da Diocese, fazendo assim como que um catecumenato mesmo. Né? Sim, sim. Né? Então, depois de 2 anos, ele sente esse apelo de fazer aos jovens, né, que tinham passado por essa formação, Sim. o convite. Quem gostaria de dar um ano da sua vida para Deus? Vivendo em comunidade. Aí começou tudo. Aí começou tudo. Sem dúvida. Certo? Então, a comunidade Canção Nova começou aí. Como é que a Canção Nova, Padre Jonas, os primeiros membros foram descobrindo para quê? Qual era o objetivo dessa comunidade? Sim. Certo? Então eu trabalho isso aqui também, eu coloco isso aqui também. Depois eu entro na questão propriamente da formação. Canção Nova, uma escola de formação. Qual é a riqueza desse livro aqui? Uma das riquezas é a seguinte, eu, até com permissão do próprio Padre Jonas, certo? Com permissão do próprio Padre Jonas, eu coloquei nesse livro trechos de documentos que só os membros da comunidade têm acesso. Documentos do Padre Jonas, ou documentos dos primeiros membros da comunidade, como também da Luzia, da Verinha, né, ou seja, documentos originais da Canção Nova que só os membros da comunidade têm acesso, certo? Então, quando eu falo do carisma Canção Nova, missão Canção Nova, quando eu falo dos elementos constitutivos do carisma da Canção Nova, não é? Por exemplo, a questão da vida fraterna em comunidade, certo? Eu pego esses textos. Viver reconciliados, masculino e feminino em sadia convivência. Eu pego textos do Padre Jonas. A questão da espiritualidade da Canção Nova, não é? De que é feita a espiritualidade da Canção Nova, oração, o ritmo da vida, trabalho santificado, sabe? A oração dos meios, da busca dos meios, certo? Viver da providência. O que Padre Jonas ensina à Canção Nova,
aos membros da comunidade em relação ao viver da providência. Autoridade e submissão, o nosso modo de viver, o conselho evangélico da obediência, certo? Depois eu entro no compromisso com a evangelização. Um documento do Magistério Pontifício que ele é um documento que está na origem da Canção Nova, é o documento do Papa Paulo VI. Evangelii Nunciandi. A exortação apostólica Evangelii Nunciandi, não é? Então, Evangelii Nunciandi, a questão do sistema Canção Nova de comunicação. Por que a Canção Nova começou a se aventurar na evangelização pelos meios de comunicação? Eu coloco aqui os fatos da história, certo? A questão da fundamentação na Evangelii Nunciandi, número 45. E Padre Jonas, ele fala de uma coisa assim tão bonita, que o catecumenato, ele foi inspirado pelo número 44 da Evangelii Nunciandi. Só depois de alguns anos é que ele foi ler o número 45 da Evangelii Nunciandi, o número seguinte, que fala exatamente da evangelização pelos meios de comunicação social. O Papa Paulo VI chega a ponto de dizer, se a igreja faz um desafio mesmo, ela não anunciasse o evangelho sobre os telhados, ou seja, através dos meios de comunicação, ela estaria cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo. Seria chamada a responsabilidade pelo seu Senhor. Entendeu? Se não tivesse assumindo. É verdade. Né? Depois, a evangelização com responsabilidade social. A Casa do Bom Samaritano, Canção Nova, Instituto Educacional Canção Nova, Posto Médico Padre Pio, Projeto Geração Nova, o Progem, aqui da Canção Nova. Aí eu entro no 4º capítulo, processo formativo. Na Canção Nova, etapas de formação. Quais são as etapas de formação? Pré-discipulado, discipulado, juniorato, compromisso temporário, até chegar ao compromisso para sempre. Objetivo da formação, não é? Qual é o conteúdo da formação da Canção Nova nessas etapas formativas? É o que eu apresento aqui, né, nesse livro. Então, esse é o 3º livro que nós estamos lançando em sequência aos outros livros. Por fim, nós temos aí, que está no forno, o 4º livro. E último. E último livro, não é? Que eu tenho essa gratidão do professor Felipe Aquino ter feito a apresentação do livro, e eu escolhi o professor exatamente pela nossa amizade, né, de muitos anos, nossa amizade, a nossa comunhão também trabalho, né? Nesse trabalho de evangelização, de formação, à luz do magistério da igreja. Nós comungamos nesse sentido. Estamos juntos no seminário hoje, no Instituto. Dando aula no Instituto, né? E nesse 4º livro, aí eu faço a análise, eu ainda não sei qual vai ser o título do livro, né? Mas a proposta do trabalho é a análise do projeto formativo da Canção Nova. Então, nesse 3º, eu apresento o projeto formativo, mas eu não analiso. Tipo agora, assim... No 4 faz uma análise. Eu não digo Discute. Se a coisa vai bem, vai mal, o que precisa ser complementado, qual é a contribuição e assim por diante. E o quarto livro tem uma coisa assim preciosa. Por exemplo, a questão tem um documento da Congregação para a Sociedade de Vida Apostólica e Institutos, né, de Vida Religiosa, um documento sobre o serviço da autoridade. E esse documento, na época, ainda não tinha, ele tinha recém saído. Ele não tinha nem a tradução para o português. Eu peguei o texto original em italiano e fui traduzindo, certo? Eu coloco nesse texto. A providência divina me colocou nas mãos o documento de Aparecida. O documento de Aparecida, professor, eu explorei no 4º livro, porque por causa da questão da formação do discípulo missionário, ele fala... sobre a formação, qual é o objetivo da formação do discípulo missionário, qual é o conteúdo dessa formação, as etapas formativas. Tem um texto ali preciosíssimo no documento de Aparecida sobre formação, e que o nosso público não desconhece,
Nosso público desconhece. E, infelizmente, também muitos membros das novas comunidades desconhecem. O documento de Aparecida surgiu de vez em quando, um bispo, um padre fala, né? Então tem essa insistência da missão continental, mas seja, a missão continental precisa acontecer a partir também de uma formação à luz do documento de Aparecida. Claro. Certo? Então eu também exploro o documento de Aparecida nesse último livro para fazer essa análise do projeto formativo da Canção Nova, né? Então, professor... Beleza, Padre Wagner. Olha, Padre Wagner, eu queria dizer o seguinte, eu sou um privilegiado no estudo, sabe por quê? Porque eu conheci o Padre Jonas antes da renovação carismática católica chegar ao Brasil. Eu trabalhava com ele nos movimentos de jovens, em 68 a 70, um movimento que se chamava de Construindo. Tinha até um título que era uma seta apontando para cima, assim. Né? Nós reuníamos em Campo de Jordão, na casa dos Salesianos, aqui em Lorena, em várias... Não tinha na renovação carismática. Nós vamos para a renovação carismática em 1973, em Campinas, com o Padre Haroldo, aí tudo começou. Né? E depois acompanhei o padre no começo da Canção Nova. Eu só não entrei para a comunidade de Canção Nova porque eu já era casado, tinha 2 filhos, e o padre começou só com jovens solteiros. Aí eu fui excluído, eu sou um excluído, mas nunca saí do lado dele. Meu Deus, você está mais dentro do que fora. Providência divina. Está mais dentro do que eu. E eu também tive que passar alguns anos em Itajubá, na Universidade Federal de Itajubá, depois voltei para cá. Formação. Bom, mas aí eu sou um privilegiado, porque eu assisti tudo isso. Eu vi nascer a Canção Nova, vi nascer a Rádio Canção Nova, participei do catecumenato. Eu andava aqui nessas cidades todas, Lavinhas, Queluz, Cruzeiro, dando palestras para jovens com o padre. E depois vi nascer a rádio, a TV, a internet, e hoje estou aqui ainda, graças a Deus. Então, quando eu vejo esses 4 livros seus, entende? Eu vejo o quê? Eu vejo um guia. Porque o que eu queria dizer para quem está nos assistindo, especialmente o pessoal de comunidade, de liderança, é o seguinte. Gente, a sabedoria nos ensina o seguinte, que a gente erra muito menos quando a gente olha os erros que os outros cometeram. Exato. Aí a gente não comete mais. É por isso que a gente estuda a história. A gente estuda história para ver os erros do passado e não cometer no futuro. Claro. É o grande contributo que o ensino da história traz para nós. Então, eu vejo assim, o Brasil é o país que mais comunidades tem no mundo. Sem dúvida, é verdade. E muitas comunidades estão nascendo, muitas estão crescendo, muitas estão se formando. Então, é preciso ter um guia. Ninguém escala uma montanha sem um guia. Ninguém entra numa selva sem um guia. Ninguém faz um caminho sem um guia. Então, os formadores de comunidades, os coordenadores, precisam ter, e aqui eu vejo nesses 3 livros, e no 4 que eu já li, porque eu fiz a apresentação, eu vejo como que um roteiro, um cabedal de sabedoria para que você, que hoje conduz uma comunidade, ou que pensa, você tenha um guia, entende? Não que o Padre Wagner coloque tudo aqui de maneira perfeita, não, mas ele viveu 20 anos, teve esse formador extraordinário que foi o Monsenhor Jonas, que desbravou no Brasil essa questão, porque muitas comunidades nasceram a partir do Padre Jonas. Sim, é verdade. Você conversa com Moisés diz assim, quem me inspirou foi o Padre Jonas, quem me orientou. Você conversa com Gilberto Dalva de Maria, Gilberto diz assim, professor, quem me guiou foi o Padre Jonas. Você conversa com Elias, lá de Joinville, como é que chama? Arca da Aliança. O Elias diz, Padre Jonas me orientou. Sem dúvida. E Padre Jonas orientou. Sem dúvida. Tem a paternidade espiritual do Padre Jonas em relação às novas comunidades no Brasil. Então, a grande riqueza da igreja, gente, é o acervo que a igreja tem. Por exemplo, eu pego um catecismo da Igreja Católica. Qual é a importância disso? Aqui eu tenho 2000 anos de sabedoria do Espírito Santo, de sabedoria dos papas, dos santos, dos doutores, dos confessores, dos santos, das santas, como diz o Papa. Então, eu vou querer fazer um caminho sozinho? Não, eu tenho aqui um guia. Claro. Para não deixar eu errar o caminho. A mesma coisa, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, eu coloco nesse seu trabalho em relação às comunidades. Por isso que eu
Fiz questão de trazê-la aqui para esse programa, para deixar isso bem marcado.